Hoje nós vamos fazer uma reflexão, onde o título, né, o tema dessa noite é 6 marcas de um atleta. Vamos repetir para aprender? 6 marcas de um atleta. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 24 ao 27. Esse será o nosso texto base para essa reflexão dessa noite. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, essa mensagem de hoje, essa reflexão de hoje é sobre 6 marcas de um atleta. Vamos aprender aqui, com esse texto de 1 Coríntios, o que é que esse texto, né? O que é que esses versículos podem nos ensinar nessa noite. O versículo 24, a gente já pode começar dizendo que nós temos o primeiro ponto, né? Que é, não sabeis vós que o que corre no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Rei de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, a primeira coisa que ele tem que ter, ou uma das marcas, né, que ele tem que ter, eu acredito que é a primeira mesmo, vai ficar aqui na primeira, é foco. Isso serve para nós também, né? O atleta que ele não tem foco, ele não chega a lugar nenhum. Ele tem que estar ali, ele sabe que ele precisa focar porque ele vai ter uma recompensa. Ele vai ter um prêmio. Então ele precisa focar. Pastor, e focar é algo fácil? É não. Qualquer coisa pode tirar você do foco. Inclusive, diga-se de passagem, as minhas e as suas virtudes. Pode te tirar de um foco principal. Eita, que coisa estranha. Não é o meu defeito, não. Não, é porque se eu estou focado em algo e de repente eu tiro, né? Por causa de outra virtude que eu tenho, eu esqueço aquilo ali, eu estou saindo do meu foco principal, né? Eu estou saindo do meu foco principal. Temos também lá em Hebreus, capítulo 12, a gente vai andar um pouquinho, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fala de novo aqui de uma corrida, de uma marca que nós temos que ter, né? E essa primeira marca chama-se foco. Corramos com perseverança, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. O atleta, vamos dizer que seja um atleta de corrida, né? Como tio Cícero. Ele tem aquele foco de quantos quilômetros ele vai ter que percorrer, certo? E para chegar no seu objetivo. Nós também nós temos que tirar todo o peso e correr na nossa vida espiritual. Não tem mais tempo de só andar. Nós temos que correr
deixar tudo que está nos embaraçando, tirar todo o peso, deixar para trás. E qual é o nosso foco? Jesus. Jesus é o nosso foco. Nós não podemos nos desviar desse foco, nem para a direita, nem para a esquerda. Né? Ele é o autor, está dizendo aqui, ele é o autor da nossa fé. Certo? Aí vamos novamente lá em 1 Coríntios, que é o nosso tema, né? No versículo 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Veja aqui que sempre está fazendo paralelo do atleta, né? Normal, natural, aquele que tem faz atividade física, né? E para nós, a nossa vida espiritual. E está dizendo aqui que ele vai em busca de uma coroa que se corrompe, né? De um troféu, de uma medalha que se corrompe. Nós temos que correr por uma coroa que não se corrompe. Ela é incorruptível. Então, a segunda marca desse atleta é o quê? Disciplina. Nós temos que ter o quê? Disciplina. Por quê? Porque se eu e você, nós não tivermos disciplina, aquilo vai se tornar cansativo e eu não vou querer fazer mais. Né? Hoje eu atendi uma pessoa pelo WhatsApp e ela me falava de algo que ela não sabia deixar. E eu disse para ela, olha, tudo é questão de decisão. Se você não se disciplinar para abandonar algo que está lhe perturbando, que não está lhe fazendo bem, você nunca vai fazer. Então, primeiro foco o atleta tem que ter, mas em segundo lugar ele tem que ter disciplina, certo? Ele não pode fazer de qualquer forma, porque se eu e você, nós não nos disciplinarmos, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não faz nada. Então isso é questão de decisão e disciplina. Eu preciso ter essa disciplina, eu preciso me disciplinar para fazer isso. Porque acredite em você, tudo vai acontecer para você quebrar essa disciplina. Para você se tornar um atleta relaxado. Né? Então, é necessário. Ele tem que ter foco, o atleta ele tem que ter o quê? Disciplina. Então, eu alerto você nessa noite, isso serve para mim em primeiro lugar, que estou falando para você, a ser uma pessoa mais disciplinada, a ser esse atleta aqui que a gente está falando, ter essa marca de alguém que tem disciplina, né? Para que se alcance algo, eu tenho que ter essa disciplina. Eu tenho que focar e depois ser disciplinado. Porque senão, não vai acontecer. Eu não vou conseguir. Eu não vou conquistar o alvo. Eu não vou chegar lá. Pode ter certeza disso, eu não vou chegar lá. Mas em Hebreus 13, 17 fala de outro ponto, né? Fala de outro ponto que um atleta tem que ter. Fala de outra marca que o atleta tem que ter. Vamos lá novamente. Falei para vocês que a gente ia andar um pouquinho aqui, né? Hebreus 13 e 17. Só fazendo barulho esse microfone. 13 e 17. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias, né? Aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não com gemido, porque isto não aproveita a vós outros. Todo atleta, ele tem que ser submisso ao seu líder, a pessoa que está lhe orientando, ao seu instrutor, da mesma forma nós. Temos que ter submissão, né? Muitas vezes eu escutei muito já isso, né? De algumas pessoas, até quando nem era pastora, ele já escutava. E hoje a gente continua escutando, né?
Eu só me submeto a Deus. Ninguém manda na minha vida. Ninguém diz nada. De fato, ninguém pode obrigar nem mandar na sua vida. É o seu líder, é o seu pastor, é o seu orientador. Mas é alguém que Deus colocou para estar lhe dando cobertura espiritual. É alguém que Deus colocou para estar guiando, lhe orientando, orando pela sua vida. Amém? Então, se Deus te colocou nesse ministério ou no que você serve, você precisa entender isso. Que todo atleta ele tem que saber o que é submissão. Se tem uma coisa que eu louvo a Deus por isso, é porque eu sempre entendi isso. Eu nunca tive dificuldade, graças a Deus. No meu trabalho eu me submeto às regras, aos meus coordenadores, a quem tem autoridade sobre mim. Na minha casa, quando solteira, né, sabia também muito bem disso. Em todo lugar. Tenho também meu superior, né, o nosso supervisor, o nosso mentor, o apóstolo Rinaldo, a pastora Vielanda, e também temos os nossos pastores que têm autoridade sobre nós. E Deus colocou, eu e Cleófas, né, colocou nós aqui na igreja também para cuidar das ovelhas, para cuidar da vida de vocês. Então, é necessário, sim, submissão. Não é que ninguém é obrigado, mas quando você entende esse princípio, quando o atleta entende esse princípio, ele vai, pode ter certeza, alcançar êxito na sua vida. Né? E eu louvo a Deus, porque antes de eu ter o chamado pastoral, chamado ministerial, já fazia parte de outra denominação, de outra igreja, e sempre entendi isso. O que era submissão aos meus pastores, sempre entendi isso. Amém? Então o atleta ele tem que ter o quê? Submissão. Na hora que o instrutor dá um comando, se ele fizer outro, vai dar tudo errado. Se ele não seguir a orientação que está recebendo. Amém? Então esse é o terceiro ponto. Vamos repetir os três? Diga foco, disciplina e submissão. Né? Então, são marcas que todo atleta ele tem que ter. Né? O atleta secular ele tem que ter, e nós, como atletas de Cristo, né, vamos dizer assim, temos que ter também. Temos que ter foco, saber que vai, no final, né, teremos o prêmio. Temos que ser pessoas disciplinadas, porque senão a gente não vai a lugar nenhum, com oração, né, lendo a palavra, tirando todo o peso, como está no versículo 25, em 1 Coríntios 9, 25, todo embaraço, tudo que nos impede de sermos pessoas disciplinadas. E também o terceiro ponto, que é submissão, que é algo extremamente importante. Não podemos esquecer de sermos submissos. Até estou esquecendo que eu tenho que olhar mais para cá, que está na live, né? Mas vamos para o quarto ponto, que está lá em Gálatas. Vamos agora para Gálatas. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22. Que letra abençoada, foi ótimo para saber. 2:22, tá? Vamos ler. Achei. 2:22, capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? E aqui surge a quarta marca de um atleta: escravizar o corpo. Amém? Escravizar o corpo. Não sou mais eu quem vivo, como disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos sim escravizar a nossa carne. Nós precisamos sim dizer: ó, carne, fica aqui. Viu? Você está aqui, ó. Não é você que vai me dominar, mas sou eu. E vou botar você aqui em ordem. E no capítulo 5:16, também de Gálatas, diz assim:
Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Ou seja, quem anda no Espírito vai ter mais facilidade de escravizar a carne. Resumindo, é isso. Com todos os seus prazeres, com todos os seus apetites, com tudo que a carne oferece. Quem anda no Espírito, a carne ela vai obedecer. Você vai conseguir escravizar a carne. Você vai ser um atleta que tem foco. Você vai ser um atleta que tem disciplina. E você vai ser um atleta que também se submete às autoridades, né? Aqueles que estão exercendo autoridade sobre a sua vida, seja no instrutor, né, secular, seja no seu trabalho, seja na vida espiritual, seus pastores, seus líderes, mas você também escraviza a carne. Amém? Porque Jesus, ele entregou a sua própria vida por nós, lá na cruz do Calvário. Ele fez tudo por nós. E nós também, como atletas que somos, podemos fazer isso aí. E dizer, como Paulo disse, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. E que tão grande amor, né? Que Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Então, escravizou o corpo lá na cruz do Calvário. Escravizou, eu e você, nós podemos escravizar o nosso corpo também, por amor a Ele. Por amor a esse Deus que entregou a sua vida por mim e por você. Amém? Aleluia. Isso foi a quarta marca, né? De um atleta. Gálatas 5:16 diz assim, que nós devemos andar em espírito. Então eu quero reforçar. Encha a tua mente da palavra. Ore. Não tem outra receita. É você ter uma vida devocional com Deus. É você ter seu momento de oração. Ah, pastor, eu não consigo orar 1 hora. 1h30. Ah, eu não tenho muito tempo, minha vida é muito corrida. Administre seu tempo. E encontre pelo menos 15, 20 minutos para você ler a palavra. A sua mente vai estar cheia. O seu espírito vai se enchendo. Como é que a gente alimenta o nosso corpo? Com comida, né? Feijão, arroz, enfim. Verduras, com comida. Como é que a gente alimenta o nosso espírito? Se enchendo da palavra. A nossa mente, ela precisa estar cheia da palavra. E o nosso espírito vai ficar o quê? Fortalecido. Então, eu tenho que andar no espírito para poder eu conseguir escravizar a carne. Quando é que a pessoa começa, pastor, eu estou fraco. Não estou conseguindo, estou caindo no pecado. Pode ir atrás. Deixou de orar? Deixou de ler a palavra? Deixou de escutar louvor? Está ouvindo qualquer coisa por aí? Menos louvores de exaltação a Deus? E tudo é normal, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo pode. Enche a tua mente da palavra. Enche a tua mente com louvores do céu. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor na tua casa. Onde você estiver. Se encha da palavra. Permita-se ser cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Mas também tem outra marca, que está lá em Hebreus, novamente, né? Capítulo 12, do 1 ao 2. Vamos lá novamente, repetir, Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Versículo do 1 ao 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. À destra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos nos rodeado de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado. O que quer dizer isso, pastora? Que marca é essa? É que eu e você, nós precisamos ser exemplo. A quinta marca de um atleta é que ele precisa ser exemplo. Tem uma nuvem de testemunha olhando para nós. Olhando para as nossas atitudes, olhando para a nossa linguagem, olhando o que é que eu posto na internet. Porque tudo que eu postar é o que está dentro de mim. Nós somos um conjunto. Eu até fiz uma frase um dia desse aí. Nós somos um conjunto do que pensamos, falamos e agimos. Isso sou eu, isso é você. Então vai refletir em quê? Nas suas postagens, sim senhora, sim senhor. Vai refletir, você vai estar expondo quem você é. E o que está dentro de você. Então possamos deixar todo embaraço, tudo que nos rodeia, todo pecado. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo Fábio, é uma nova Gorete, é uma nova Gildene, é uma nova Raquel, é um novo Gabriel, um novo Rafael. Tem que ser. As pessoas, elas olham para nós. E a gente tem que deixar todo o peso, tudo que não faz bem, e correr novamente. Fala aqui da corrida, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Então a gente tem que ser exemplo como? Eu preciso ser exemplo com a pregação e com a minha própria vida. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. As pessoas precisam ver em mim aquilo que eu prego, que eu falo. Eu não posso só ter um discurso bonito. As pessoas precisam ver em mim, nas minhas atitudes, na minha linguagem, no meu falar, no meu andar. As pessoas precisam ver em mim. Amém? Que você possa estar recebendo a palavra aí na sua casa e colocar em prática, ser esse atleta que o Senhor quer que você seja, ter essas marcas que o Senhor quer que você tenha. Amém? Então, eu preciso ser exemplo. E olhar firmemente para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Suportou a cruz, né? Está lá sentado à destra do trono de Deus. Então, eu e você possamos também ter essa marca na nossa vida, de ser exemplo, né? De dar testemunho. Aleluia. E a sexta e última marca de um atleta, né, que o atleta precisa ter, é perseverança. Vamos repetir, diga perseverança. Essa também é uma marca que o atleta não pode deixar de ter. Imagine você que ele vai estar se preparando, um atleta secular, ele está se preparando para uma corrida. Aí o instrutor lá, né, o educador, o professor, diz a ele, olha, você, cada dia eu vou aumentando seu ritmo, né? Eu vou lhe acompanhar. Você hoje fez 1 quilômetro, amanhã nós vamos tentar que você faça 2. Aí ele vai faz a pergunta, mas até quando? Ele diz, até eu ver você pronto. Aí ele tenta 15 dias, 20 dias, 30 dias e o professor não diz nada a ele. O instrutor dele nem disse qual é o prazo. Ele já sabe uma coisa, eu vou desistir disso, eu não consigo mesmo. Não, mas o segredo está na perseverança. Assim somos nós, atletas de Cristo também. Essa marca tem que estar em nós. Perseverar. Perseverar. Né? Eu lembro que quando nós tínhamos
alugado um templo bem pequenininho lá embaixo. E eu lembro, quando o Cleofas pregava para 7 pessoas, para 10, como se ele estivesse pregando para 50. E eu admirava aquilo, eu dizia, meu Deus do céu, parece que tem 50 pessoas aqui. E ele está pregando, e ele dizia para mim, a gente vai perseverar. Deus vai nos usar para conquistar vidas. Vidas vão ser libertas, Gorete, vidas vão ser restauradas. Deus nos chamou, né? Nós temos algo a percorrer, nós temos algo a fazer nessa cidade. Amém? E eu lembro também disso, que me serviu quando eu estava doente, né? Quando eu estava com câncer no hospital. E eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, será que o Senhor vai me levar? Houve momentos que eu ficava perguntando a Deus, será que chegou minha hora, Senhor? Será que o Senhor vai me levar? Tanta dor, tanto incômodo, tanta coisa. E eu lembro de um dia de uma visita que Cleofas fez. E ele disse, eu vim só lhe dizer uma coisa hoje. Você está aflita por causa da cirurgia que você vai fazer e está aflita porque você não tem certeza se você vai usar a colostomia. E eu vim aqui hoje dizer para você que você nem vai usar a colostomia e que você não vai morrer. E eu lembro que eu comecei a chorar. Ele disse, porque Deus ainda não cumpriu o propósito e o projeto que Ele tem para a minha vida, meu amor, e para você naquela cidade. Nós vamos perseverar e nós vamos ver muitas vidas rendidas aos pés do Senhor. Amém? Então que essa palavra sirva para você. Em meu ao caos, em meu a tanta coisa ruim, persevere. Em meu, parece que tudo está dando errado, persevere. Olhe só para o autor, olha só para o foco, não perca teu foco, que é Jesus. Não perde. Que vai dar tudo certo. Deus vai te sustentar. E se você perseverar, você vai ser um atleta vencedor. Você vai alguém que vai conquistar. Amém? E dentro dessa perseverança, a gente entende 3 fases de um atleta. Quantas fases? 3. Primeiro, toda corrida ela tem o quê? Diga largada. Toda corrida ela tem o quê? Diga percurso. E toda corrida ela tem o quê? Chegada. Né? Então, primeiro, o atleta ele dá a largada. É o início de tudo. E aí ele vai naquela expectativa, né? Apita lá, valendo, né? Eu estou dando o exemplo de uma corrida, né? De rua, de atletismo. E dá aquela largada, e sai aqueles, né, eufóricos. Mas tem o percurso, tem tantos quilômetros. E durante o percurso, quantas coisas acontecem? Alguns atletas desistem, alguns forçam demais no início, aí não suportam, não aguentam, não se preparou direito. Porque tudo tem que ter um preparo. Assim é nossa vida espiritual. A gente dá largada com aquele fogo, com aquela empolgação, mas aí começa o percurso do dia a dia, dos obstáculos que a gente tem que vencer. Aleluia. Talvez você esteja passando por isso. Talvez nessa noite você que está me assistindo está nessa fase aí do percurso. Tanta coisa acontecendo na sua vida e você já querendo desistir. E eu quero te dizer nessa noite, não desista. Persevere. Porque lá na frente vai ter a chegada. Amém? Então assim, e ele fica naquela, mas tem uns que perseveram e vão e vencem obstáculos, e 5 quilômetros, 10 quilômetros e outros até mais. Chegam esgotados, mas quando diz assim, passou da faixa da chegada, aquela alegria, com todo o cansaço, com todo o obstáculo que aquele atleta passou, mas ele tem a sensação dizendo, cheguei. Eu consegui chegar. E é assim que Deus tem para mim e para você nessa noite, essa palavra. Meu filho, uma frase que eu acredito que várias pessoas já ouviram, não sei quem é o autor, mas diz assim,
Não importa, né? Não importa como se começa, mas é como se termina. Não é como você começou com toda empolgação, é a sua perseverança durante o percurso, não perdendo o foco que é Jesus, o teu alvo, o teu ajudador, o teu sustentador. Aleluia. Para você chegar e ele dizer: meu filho, parabéns, parabéns. Aqui está uma coroa incorruptível para você. Você conseguiu chegar. Então, eu quero declarar nessa noite que você recebeu essa palavra e que você vai ser esse atleta. Que não vai só dar a largada, mas que vai vencer todos os obstáculos do percurso e que você vai chegar. Porque o Senhor vai te ajudar a chegar. Amém? Então, não desista. Não desista. Então, hoje nós tivemos essa reflexão. Espero que Deus tenha falado com você. Ele falou muito comigo, né? De 6 marcas de um atleta, certo? Que, em primeiro lugar, é o foco. Não podemos perder o foco. Segundo, eu e você temos que ser uma pessoa disciplinada, porque senão a gente não vai avante, não vai adiante. Terceiro, tenho que entender o que é submissão ao meu instrutor, aos meus líderes, aos meus pastores. Senão, não sou um bom atleta. Eu tenho que escravizar o meu corpo, sim, muitas vezes. O corpo está cansado, não quer mais fazer, e o atleta ele precisa ter isso aí, escravizar, né? Dominar esse corpo. Assim é na nossa vida espiritual. Também nós precisamos dominar esse corpo. Ser cheios do Espírito, fortalecer o Espírito. Para quê? Andar no Espírito, para quê? Para que a carne fique lá escravizada e não vença. Quinto, ser exemplo com a pregação, com a vida, com o que eu faço, com o meu dia a dia, com o meu falar, com o meu caminhar. Com tudo. Preciso ser exemplo. Né? Com as minhas postagens, com tudo. E por último, ser perseverante. Porque se eu não for perseverante, se você não for um perseverante, não seremos um atleta bem-sucedido. Então, para finalizar, vou repetir as 3 fases dentro da perseverança que todo atleta tem que ter, eu e você. Tem o momento da largada, mas isso não é o principal. Tem o momento do percurso, que é todos os obstáculos que nós teremos que vencer e enfrentar, mas tem a chegada com a recompensa, com o prêmio, com a coroa incorruptível que Jesus tem para mim e para você. Que Deus te abençoe, que você possa nessa noite receber toda a bênção do Senhor liberada sobre a tua vida. Que a tua casa, que a tua família seja cheia da presença de Deus. Que você tenha uma semana abençoada e que eu tenho certeza que dias melhores virão. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor. Amém. O louvor vai cantar apenas um louvor, né, para nós encerrarmos, mas eu já quero declarar que você tem uma semana abençoada na presença do Eterno, que nada lhe falte e que você seja esse atleta que tem essas 6 marcas. Tenha foco, tenha disciplina, tenha submissão, escravize o seu corpo, seja exemplo e seja perseverante. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.